Na belíssima região do mundo conhecida por Cáucaso, pode surgir mais um conflito, esse envolvendo inclusive grandes nações. A região de Nagorno-Karabakh, localizada no Cáucaso, é um território disputado entre a Armênia e o Azerbaijão. A disputa tem raízes históricas e culturais profundas e tem sido fonte de conflitos violentos desde o século XIX. A relação histórica entre Nagorno-Karabakh e a Armênia é complexa e remonta ao século IV a.C., quando a região fazia parte do Reino da Armênia. No século VII d.C., a região foi conquistada pelo Império Árabe, mas continuou a ter uma população predominantemente armênia. No século VIII, a região foi conquistada pelo Império Mongol, mas foi posteriormente recuperada pela própria Armênia. No século XIX, a região foi anexada ao Império Russo. Após a Revolução Russa, no ano de 1917, a região foi declarada independente, mas foi ocupada pelo Azerbaijão no ano de 1920. Já no ano de 1923, a região foi concedida à República Socialista Soviética do Azerbaijão, mas recebeu o status de região autônoma. A disputa entre a Armênia e o Azerbaijão sobre essa área de Nagorno-Karabakh se intensificou ainda nos anos de 1980, quando a União Soviética começou a se desintegrar. Em 1988, os armênios da região de Nagorno-Karabakh votaram pela independência da região. Em resposta, o Azerbaijão lançou uma série de ataques contra a região que resultou em milhares de mortes. A guerra entre a Armênia e o Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh durou de 1991 até o ano de 1994. No final da guerra, a Armênia controlava a maior parte da região. O conflito entre a Armênia e o Azerbaijão tem envolvimento de outras nações, incluindo a Rússia, o Irã, a Turquia e até mesmo os Estados Unidos. A Rússia tem sido o principal apoiador da Armênia, fornecendo-lhe armas e assistência militar. O Irã também é uma nação que tem grande interesse nessa região e tem se envolvido diretamente também no conflito, seja pela venda de armamentos, assim como também de assistência militar. A comunidade internacional tem tentado mediar o conflito, mas até o momento não tem tido grandes sucessos. O conflito atual entre a Armênia e o próprio Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh começou em setembro de 2020, após uma escalada de tensão na região. A guerra durou 44 dias e resultou na vitória do Azerbaijão, que recuperou o controle de 7 regiões que estavam sob o controle armênio. O conflito atual é uma continuação do conflito histórico entre essas duas nações, que remontam desde o início do século XIX. A região de Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa localizada no Cáucaso, com uma população, como já dito, historicamente de predominância armênia. A guerra de 2020 foi a mais violenta desde o ano de 1991 até 1994. O conflito resultou na morte, como já dita, de milhares de pessoas e do deslocamento de centenas de milhares de outras. Algumas das principais características do conflito ainda no início de 2020 são a própria derrota, nesse caso da Armênia. O Azerbaijão obteve uma vitória decisiva na guerra, recuperando o controle de 7 regiões que estavam sob o controle armênio. O envolvimento da Rússia. A Rússia desempenhou um papel importantíssimo na mediação do conflito e atualmente mantém forças de paz na região. O impacto humanitário foi outra grande consequência. O conflito resultou na morte de milhares de pessoas, como já relatado, e no deslocamento de centenas de milhares de outras. O conflito também tem prejudicado o desenvolvimento econômico em toda a região. O conflito entre a Armênia e o Azerbaijão é uma das questões mais complexas e sensíveis do Cáucaso. O conflito tem raízes profundas na história da região, com complexidades profundas, e é improvável que seja resolvido em um futuro próximo. É provável que o conflito continue ou que haja uma retomada das hostilidades e uma escalada cada vez maior nesse conflito, prejudicando profundamente a própria população. Além disso, ainda pode envolver nações de grande porte, como, por exemplo, a própria Rússia, o Irã
a Turquia e até mesmo os Estados Unidos nesse conflito, que pode até ganhar uma escala global. Se você deseja aprender um pouco mais sobre essas regiões, assim como também sobre diversos outros conflitos, procure ver as nossas videoaulas no nosso canal. Até a próxima, pessoal!